Quando a gente pensa em adoção de IA generativa e cibersegurança, existem 6 etapas macro que necessitam atenção. São elas: os dados, como eu já antecipei. Os dados eles precisam ser seguros e livres de riscos e vícios, para que a IA receba dados limpos e confiáveis para que ela possa aprender. O modelo em si, né, que deve ser protegido, né, o modelo, eu vou explicar cada item mais na frente em mais detalhes. Então, é o modelo que a IA gera, ou seja, é a lógica da IA. A gente tem que implementar a segurança no modelo, a gente tem que implementar a cibersegurança na geração, que é o output, são as saídas que a IA vai dar, e quando eu falo cibersegurança na saída, a resposta está de acordo com o 3H, está de acordo com a Constituição que a gente deu em compliance, etc. A gente precisa implementar a cibersegurança na implantação, ou seja, podemos fazer uma analogia aqui que a nossa antiga rede, né, a nossa antiga rede de computadores, a rede da empresa, que a gente implementava a cyber nela, a implantação da IA é a rede da IA. Então, a gente precisa implementar cibersegurança lá. Conformidade, né, a regra de compliance, regulatórios, etc., e implementar segurança também no ciclo de feedback. Então, esses são as 6 etapas dessa adoção. Essas etapas foram definidas pelo Gartner, então a gente está seguindo o modelo que o Gartner sugere. Então, com relação a esses modelos, eu vou fazer umas analogias para deixar um pouco mais intuitivo para a gente entender a problemática. Então, quando a gente fala de fazer segurança na etapa de dados, entenda os dados como se fossem os ingredientes de um cozinheiro. Se você for usar uma comida estragada, um ingrediente estragado, sem rótulo, ou copiou uma receita numa versões diferentes de vários lugares, o prato vai sair errado, o resultado sai errado. Então, quando a gente fala em implementar a cibersegurança na camada de dados, que é na camada onde a IA vai aprender, a gente está falando justamente que se o dado estiver errado, tudo depois vai ficar errado. Então, existem alguns controles que nessa fase são aplicáveis. DSPM, por exemplo, é um desses controles, catálogo de dados, dentre outros. Eu não vou entrar, obviamente, em todos os controles para não tornar isso muito extenso. Quem desejar depois pode entrar em contato com a gente, pode receber esse documento sem problema nenhum para consulta posterior. Quando a gente fala do modelo, a analogia é outra que a gente vai fazer. É como se fosse um cérebro. Então, é um arquivo cheio de fórmulas que ele aprendeu, padrões, a lógica do processo. E a partir dos dados, ele vai implementar essa lógica para gerar os resultados. Então, esse cérebro, nesse container, esse repositório de toda a minha lógica, as minhas regras de negócio, ele deve ficar trancado e salvo e protegido, e ninguém deve mexer. Essa é a lógica por trás da analogia da cibersegurança na modelagem da IA. Quando a gente fala na geração, ou seja, o output da IA, é o que ela está dando de resultado para a gente, a analogia pode ser outra. Pode ser uma criança respondendo o que vem à cabeça. Então, antes da resposta sair, de ir para o usuário, para o público, para o cliente solicitante, é necessário haver uma conferência. E nessa conferência existem algumas validações que o mercado já entende como adequadas, que devem ser minimamente implementados. Né? Nesse cenário, o mais famoso, a gente tem o famoso 3H, que é Helpful, Honest e Harmless, ou seja, o que a IA gera, ele deve ser útil, ajudou alguma coisa, um problema a ser resolvido, o job to be done. Ele tem que ser honesto, confiável, sincero, e ele não pode trazer risco, ele tem que ser livre de risco. Então, isso é muito análogo àquelas leis que são utilizadas no filme O Robô, né? que o robô ele não pode fazer mal ao outro humano, e etc. Eu não lembro exatamente quais são, mas é a analogia que o mercado usa para tratar, não necessariamente cibersegurança de IA, esse conceito ele é mais amplo, ele é usado para tratar todo o alinhamento de IA, de construção da lógica e etc., segue esse padrão, que deve ser checado quando a IA faz a geração da resposta. Na etapa de implantação, que eu comentei que é a etapa como se fosse a rede que deve ser protegida, agora a IA saiu do laboratório, né? Ela foi para a rua, ela está em produção, ela está disponível para ser consultada
ou pelos nossos funcionários, nossos clientes, nossos parceiros, ao público que ela foi determinada. E como qualquer casa nova, ela precisa de fechadura, portões, câmeras, senhas, etc., para ficar protegida. A gente não quer que a nossa casa nova seja invadida, seja violada ou algo do tipo. Então, a etapa de implantação de uma IA, ela exige outros controles, que pode ser autenticação, multifatorial ou não, pode ser limite de rate limit, né, gateway de API, proteção da entrada, inspeção da entrada e saída de dados, etc., dentre outros também. Na etapa de conformidade, que é o famoso compliance, né, a IA, assim como nós e assim como tudo, deve obedecer leis. Leis de privacidade, leis de uso responsável, leis de princípios éticos que a empresa adota. E é nessa etapa em que a cibersegurança vai ajudar a implementar todo esse conjunto de regras. Outro conceito muito usado aí é o Constitutional AI, que é a constituição da IA, é o conjunto de regras e princípios e éticas que regem toda a estrutura da inteligência artificial. Então, a gente aplica nessa fase os controles que vão ajudar um pouco a parte de compliance e normativa. E, por último, implementar controles também no ciclo de feedback. Então, depois que ela está funcionando, como eu já falei, ela aprende com o que dá certo, mas ela aprende também com o que dá errado. Neste ponto, a gente tem que também tem uma série de soluções tecnológicas e processos que são usados nessa fase, de modo a evitar que a IA aprenda com o que está errado. Como exemplo que a gente trouxe ali embaixo, tem o sandbox de feedback, dentre outros. Assim, fecha-se o que a cibersegurança pode fazer dentro dos 6 estágios do ciclo de adoção de IA generativa proposto pelo Gartner.